Você já se sentiu julgado só pela maneira como se veste? Já entrou em um lugar onde as pessoas decidiram quem você era antes mesmo de ouvir sua voz? Essa é a história de um homem que podia comprar tudo naquela loja, mas foi tratado como se não valesse nada. O que ninguém ali sabia é que ele não era apenas mais um cliente. Era o homem que tinha o poder de mudar tudo. E o que o gerente disse naquele dia custaria bem mais do que ele poderia imaginar. A manhã estava abafada em São Paulo e o céu cinza anunciava chuva. O movimento no bairro Nobre era intenso, com carros de luxo desfilando pelas avenidas. No meio daquele cenário, um homem simples caminhava em direção a uma concessionária de alto padrão. Camisa de botão desbotada, calça jeans bem gasta e um tênis antigo. Nada nele chamava a atenção, e talvez fosse exatamente isso que ele queria. Ao atravessar a porta de vidro, o ar-condicionado gelado contrastou com o calor da rua. Os vendedores estavam reunidos perto de um dos carros em exposição, rindo entre si. Assim que o homem entrou, os olhares mudaram. Um silêncio desconfortável pairou no ar por alguns segundos. Ele andou devagar até um dos modelos mais caros do showroom. Passou a mão no capô com cuidado, observando cada detalhe. "Bom dia", disse com voz tranquila, olhando para um dos vendedores. "Você pode me falar mais sobre esse carro?" O rapaz olhou rapidamente para ele, de cima a baixo, fingiu um sorriso e respondeu seco. "Estou atendendo outro cliente no momento." "Maurício." Sim, esse era o nome do homem. Apenas assentiu com a cabeça e continuou, olhando os carros, sem parecer incomodado. Mas algo naquele ambiente já deixava claro que ele não seria bem-vindo ali. Poucos metros atrás dele, um segurança o observava com atenção, como se qualquer movimento mais brusco justificasse uma abordagem. Os vendedores continuaram com suas conversas, enquanto Maurício circulava ignorado. Ele se aproximou da recepção, onde uma funcionária falava ao telefone. Quando ela desligou, ele perguntou, "Por gentileza, algum gerente está disponível?" Ela hesitou, olhou para os fundos da loja e respondeu, "Vou ver se ele pode falar com o senhor." Ela saiu sem dizer mais nada, e ali, sozinho entre carros que custavam mais do que uma casa popular, Maurício aguardava, invisível, ignorado, mas prestes a virar o jogo. Enquanto Maurício observava os carros, tentando entender os detalhes de cada modelo, o gerente apareceu no salão. Alto, branco, terno alinhado, olhar impaciente. Seu nome era Rafael, e bastou um olhar para ele tirar uma conclusão. Aquele cara não tinha nada a ver com aquele lugar. Rafael não falou com Maurício de imediato. Preferiu observar de longe, com os braços cruzados, analisando como ele andava, onde colocava as mãos, até mesmo o modo como olhava para os carros. "Alguém? Já atendeu esse senhor?" perguntou em voz baixa para um dos vendedores. "Ele chegou faz uns minutos. Parece que está só olhando", respondeu o rapaz, com um tom irônico. Rafael suspirou fundo, ajeitou o paletó e decidiu ir até lá. Antes de se aproximar, um comentário escapou da boca de um vendedor. "Aposto que veio só para dar uma olhadinha e sonhar, igual a muitos." Maurício estava agachado, examinando os pneus de um SUV, quando Rafael se aproximou. Com um sorriso forçado e mãos nos bolsos, o gerente fez uma pergunta disfarçada de gentileza. "Está procurando alguma coisa específica, ou só dando uma olhadinha?" Maurício levantou-se lentamente, olhou nos olhos de Rafael e respondeu com calma. "Estava curioso sobre os diferenciais desse modelo. Vi que vocês trabalham com edições especiais." Rafael olhou para o carro e depois para Maurício novamente, com uma expressão entre a dúvida e o deboche. "Esse carro custa quase R$800 mil, senhor. Talvez a gente tenha algo mais acessível, se for o caso." Maurício não respondeu de imediato, apenas sorriu, como quem já ouviu aquela frase antes. "Muitas vezes." "Entendo", respondeu educadamente. "Só queria saber mais sobre o motor e os opcionais." Rafael deu um passo para trás. Já não via motivo para continuar a conversa.
Vou pedir para alguém te ajudar, tá bom? Mas ele não pediu. Ao invés disso, virou-se e foi conversar com dois vendedores ao fundo, rindo de algo no caminho. Enquanto isso, um segurança já havia se aproximado, disfarçando, mas claramente de olho em cada passo de Maurício. O desprezo ali não era gritante, era sutil, mas sentia-se no ar, na maneira como os olhos se desviavam, como os sorrisos sumiam e os pés se afastavam. Maurício caminhou até um segundo carro, mas agora havia algo em seu olhar, uma calma estranha. A mesma calma de quem já conhecia aquele tipo de tratamento e sabia exatamente o que estava fazendo ali. Poucos minutos depois, Maurício ainda estava sozinho no showroom, caminhando com calma, quando Rafael voltou a se aproximar. Dessa vez, sem disfarces. Senhor, como eu disse, esses modelos não são exatamente acessíveis. Começou agora com o tom mais direto. São veículos que exigem, além de poder aquisitivo, comprovação de renda, análise de crédito, esse tipo de coisa. Maurício franziu a testa, mantendo a educação. Não perguntei nada disso. Só queria informações sobre o carro. O gerente fez uma pausa. Olhou em volta, notando que alguns clientes observavam a cena com curiosidade. Veja bem, não quero parecer rude. É que normalmente nossos clientes vêm com hora marcada. A gente trabalha com outro tipo de perfil. A palavra perfil ficou no ar como uma faca, e Rafael fez questão de continuar. Inclusive, a recepção pode indicar algumas concessionárias mais populares, mais simples. Talvez alguma possa te ajudar com mais agilidade. Maurício deu um passo para trás, como se digerisse cada palavra, mas em vez de demonstrar raiva, manteve o tom baixo. Você está dizendo que eu não pareço o tipo de cliente que vocês atendem aqui? Rafael riu, mas foi aquele riso seco de quem acha que está com razão. Não é pessoal, senhor. É que para evitar perda de tempo, a gente tenta já direcionar o atendimento. A gente precisa ser eficiente, entende? Nesse momento, uma cliente branca, loira, elegante, entrou na loja acompanhada de uma amiga. De imediato, um dos vendedores se apressou para recebê-la com um sorriso. Seja bem-vinda. Gostaria de uma água, um espumante? Maurício viu a cena, observou o contraste e ficou claro. Não era sobre dinheiro, era sobre aparência, sobre suposições, sobre racismo velado. Enquanto a cliente recebia um atendimento VIP, Maurício era tratado como um incômodo, um erro de percurso no ambiente seleto daquela loja. Mesmo assim, ele manteve a serenidade. Obrigado pela atenção, disse com voz firme. Eu já vi o suficiente e se virou pronto para sair, mas ele ainda não tinha terminado. Enquanto Maurício se dirigia à saída, o segurança se moveu rapidamente como se algo perigoso estivesse prestes a acontecer. Senhor, disse ele, colocando-se entre Maurício e a porta. O gerente pediu para que o senhor esperasse um instante. Maurício, já acostumado com esse tipo de situação, cruzou os braços e encarou o segurança com tranquilidade. Algum problema? O segurança pareceu hesitar, mas manteve a postura rígida. É só por precaução. Já tivemos situações aqui de pessoas entrando só para... Bom, o senhor entende. Atrás deles, Rafael observava a cena com um meio sorriso disfarçado, e para tornar a situação ainda mais absurda, ele se aproximou novamente. Não se ofenda, senhor, disse com uma voz afetada de falsa cordialidade. Mas já tivemos casos de tentativas de golpe, pessoas tirando fotos dos carros, se passando por clientes. Precisa entender que a gente tem que proteger o patrimônio da empresa. Maurício respirou fundo. Você está me acusando de alguma coisa? Claro que não, respondeu Rafael, levantando as mãos como quem finge surpresa. Só estamos seguindo o protocolo. Pessoas com esse tipo de abordagem costumam levantar suspeitas. Que tipo de abordagem? Maurício quis saber. Ou você quis dizer, que tipo de aparência?
O gerente ficou sem resposta. Tentou disfarçar com um sorriso amarelo, mas o mal já estava feito. A cliente elegante que tinha acabado de entrar olhava a cena de longe, incomodada. Um dos vendedores cochichava com outro e o clima no ambiente ficou pesado. Então, diante de todos, Rafael disse algo que selaria o destino daquela loja. Olha, senhor, não quero problemas aqui. Se o senhor não pretende comprar nada, peço que se retire. Temos clientes sérios para atender. Silêncio. Maurício ficou parado por alguns segundos. Encarou o gerente nos olhos. Depois olhou para o segurança e então para os carros ao redor. Ele deu 2 passos à frente, parou ao lado do carro mais caro da loja, colocou a mão no capô e com voz calma, mas firme disse: você acabou de cometer o erro mais caro da sua vida e não faz ideia disso. Antes que alguém pudesse dizer algo, ele abriu a mochila e retirou um pequeno cartão de visitas. Entregou diretamente a Rafael. Se mudar de ideia, me liga, mas eu acho que você vai se lembrar de mim mais rápido do que imagina. Rafael pegou o cartão, olhou rapidamente e riu. Diretor Executivo Nacional. Tá certo. Tem que ter coragem para fingir esse tipo de coisa hoje em dia. E na frente de todos, amassou o cartão e jogou no lixo. Maurício olhou aquilo como quem já tinha visto de tudo na vida, e então, com um leve sorriso no canto da boca, virou as costas e saiu, sem dizer mais uma palavra. Mas ele não saiu derrotado. Ele saiu pronto, e em breve voltaria. Só que dessa vez, como o homem mais poderoso naquela sala. Do lado de fora da concessionária, o céu começava a desabar. Gotas de chuva batiam no asfalto quente, criando uma névoa fina no ar. Maurício caminhava calmamente pela calçada, com as mãos nos bolsos e o olhar distante. Quem visse de fora jamais imaginaria o que se passava dentro daquele homem. Não havia ódio, nem pressa. Havia propósito. Enquanto isso, dentro da loja, Rafael ainda ria do cartão. O cara acha que engana quem? Diretor executivo, com essa roupa, dizia, exibindo o papel amassado antes de jogá-lo no lixo novamente. Alguns funcionários deram risada, outros apenas desviaram o olhar, desconfortáveis. A cliente que testemunhou a cena parecia visivelmente incomodada. Na sala de descanso dos funcionários, o comentário circulava. O gerente humilhou o cara. E se ele for alguém de verdade? Duvido, disse outro. Já viu a mochila que ele estava usando? Aquilo não carrega nem notebook. Mas nem todos estavam tão certos assim. Uma recepcionista, Camila, pegou discretamente o cartão do lixo quando ninguém estava olhando. Ela leu o nome. Maurício Silva, Diretor Executivo Nacional. Abaixo, um número de celular e um e-mail corporativo com domínio de uma grande multinacional do setor automotivo. Ela engoliu seco. Será que, nos dias seguintes, tudo na loja parecia normal? Vendas, reuniões, test drives. Mas Rafael começou a perceber movimentações estranhas. Um e-mail da matriz, pedindo relatório detalhado de atendimento. Uma ligação do departamento de RH pedindo agendamento para entrevista de clima organizacional, coisa que nunca acontecia. Na sexta-feira à tarde, o telefone do escritório tocou. Rafael, a matriz quer que você compareça a uma reunião presencial segunda-feira de manhã. É obrigatório. Qual assunto? Ele perguntou. Não informaram, só pediram que você não falte e que chegue com antecedência. Rafael desligou o telefone, levemente incomodado, mas em nenhum momento passou por sua cabeça que tudo estava prestes a mudar. O homem que ele havia humilhado estava muito mais perto do que ele imaginava, e dessa vez ele não viria com roupas simples, viria com autoridade. A segunda-feira chegou abafada, com o céu encoberto e o trânsito caótico da capital. Rafael acordou mais cedo do que o normal, como quem pressentia que o dia não seria comum. Vestiu seu melhor terno, passou um perfume caro e pegou o carro de luxo que a própria concessionária fornecia para uso executivo. Au!
Entrar no veículo, olhou-se no espelho e ajeitou a gravata. Reunião com a matriz, certeza que vão anunciar alguma promoção, disse em voz baixa, sorrindo para si mesmo. Mas no fundo, havia algo fora do lugar. Um incômodo, que ele não conseguia explicar. Ao chegar ao prédio da matriz, um edifício espelhado e imponente na zona sul da cidade, Rafael foi recepcionado por uma assistente. Ela não era da equipe que ele conhecia. Jovem, discreta, extremamente educada. O senhor Rafael, a reunião será no 17º andar. A diretoria já está aguardando. Diretoria? Ele estranhou. Pensei que fosse com o supervisor de operações. Hoje será um alinhamento com a presidência da empresa, respondeu ela, sem demonstrar emoção. Rafael sentiu o estômago revirar. Subiu de elevador, sozinho, em silêncio. As portas se abriram no último andar, onde nunca havia estado. O corredor era silencioso, moderno, com portas de madeira escura e paredes revestidas de vidro. Uma secretária se levantou ao vê-lo e indicou a sala de reunião. Pode entrar, senhor Rafael. Já estão esperando. Ele entrou confiante, mas no fundo sentia um aperto. E ali, naquela sala iluminada por luz natural, com uma mesa de mármore e cadeiras de couro, estavam 3 pessoas. 2 diretores regionais que ele conhecia e um homem de costas, olhando pela janela. O homem virou-se devagar. Rafael parou. Engoliu seco. O homem à sua frente agora usava um terno azul escuro impecável, relógio suíço no pulso, sapatos italianos. Mas o olhar era o mesmo. Era Maurício. O mesmo que ele havia humilhado. O mesmo que ele mandou embora como se fosse um incômodo. Agora ali, diante dele, com um crachá dourado no bolso e uma pasta de documentos sobre a mesa. Maurício puxou uma cadeira, sentou-se com calma e disse com um leve sorriso. Bom dia, Rafael. Por favor, sente-se. A gente precisa conversar. A sala ficou em silêncio. O relógio na parede parecia fazer mais barulho que o ar-condicionado. Rafael sentou-se devagar, pálido, tentando organizar os pensamentos. A sensação era clara. Ele estava em território desconhecido. E não era mais o homem no controle. Rafael tentava manter a postura, mas a tensão era visível. O suor começava a se formar em sua testa, apesar do ar-condicionado forte da sala. Ele encarava Maurício, ainda em silêncio, como quem tentava confirmar se aquilo era mesmo real. Maurício abriu a pasta. Sobre a mesa, retirou alguns documentos e então se voltou diretamente a ele. Rafael, antes de qualquer coisa, quero te agradecer, disse com voz calma. Foi por sua causa que eu tive a certeza do que precisava fazer. O gerente arregalou os olhos, confuso. Desculpe, não entendi. Eu visitei diversas unidades da empresa nos últimos meses, justamente para analisar o atendimento presencial. Você não me reconheceu, e isso era exatamente o que eu queria. Rafael engoliu seco. Então, aquilo foi um teste? Foi mais que isso, respondeu Maurício cruzando os braços. Foi uma constatação, uma forma de enxergar como certos profissionais tratam os clientes quando acham que não estão sendo observados. Um dos diretores à mesa interveio, com um tom mais formal. Rafael, o senhor Maurício Silva é o novo CEO nacional da nossa operação no Brasil. Assumiu o cargo há poucas semanas, vindo direto da sede internacional da marca, em Munique. Rafael sentiu as palavras baterem como marteladas. O nome dele estava nas newsletters internas, nos comunicados, mas ele não imaginava que fosse aquele homem, aquele que ele tratou como um peso morto, um estorvo. Eu não sabia, tentou se justificar. Maurício continuou. E mesmo que você não soubesse quem eu era, a forma como você me tratou seria inaceitável com qualquer ser humano. Eu não estava de terno, não tinha relógio caro, mas entrei naquela loja com a intenção de avaliar. E você me avaliou primeiro pela minha cor, pela minha roupa, pelo meu jeito. Eu juro que não foi pessoal, disse Rafael, já visivelmente abalado. É o padrão que a gente segue, protocolos da empresa. Maurício interrompeu, com firmeza.
Protocolos não ensinam arrogância, Rafael, nem preconceito. Aquilo foi você, foi sua escolha. Rafael não sabia mais onde enfiar as mãos. Sua respiração estava pesada. O chão parecia instável. Maurício se levantou da cadeira, caminhou lentamente até a janela, observando a cidade lá fora. Depois, virou-se de novo e disse sem elevar a voz: "O que eu ouvi naquele showroom foi mais que um desrespeito. Foi uma vergonha para a marca que agora eu represento. E por isso, medidas precisam ser tomadas." Rafael agora sabia. O castelo dele estava desmoronando. E tudo por causa da forma como ele tratou alguém que, segundo ele, não tinha perfil de comprador. Pronto para seguir com o capítulo 8, a tentativa de explicação, onde Rafael tenta desesperadamente escapar da consequência, mas a decisão de Maurício já está tomada. Essa é a parte em que o público quer ver o arrogante tentar se salvar e falhar. Posso continuar? Rafael estava branco como papel. O suor escorria pelas têmporas e ele tentava se recompor, como se palavras pudessem apagar o que foi dito e feito dias atrás. Maurício, senhor Maurício, eu preciso pedir desculpas. Sinceramente, eu não sabia quem o senhor era. Foi um mal-entendido. Eu nunca trataria mal um cliente de propósito. Maurício manteve a postura. Não havia ódio em sua expressão, apenas decepção. Você trataria mal qualquer pessoa que não se encaixa no seu padrão. E fez isso com confiança, como se fosse parte do seu trabalho. Foi natural. E é exatamente esse o problema. Rafael tentou mudar de estratégia. Olha, eu sou um funcionário comprometido. Trabalho nessa empresa há mais de 7 anos. Sempre bati meta. Sempre representei a marca com excelência. Isso foi um erro isolado. Maurício se aproximou lentamente da mesa, encarando-o nos olhos. Sabe o que mais me preocupa, Rafael? O quanto você parece acreditar que fez tudo certo, que agiu dentro da normalidade. O gerente balançava a perna compulsivamente. Eu fui treinado assim. Nós somos orientados a filtrar os atendimentos, selecionar quem é cliente real e quem está ali só para olhar. E quem define isso? Maurício perguntou. A roupa? A cor da pele? O corte do cabelo? Rafael hesitou. Não é bem assim. Então me explica, Maurício interrompeu. Por que você atendeu aquela mulher branca com champanhe e tapete vermelho e me mandou procurar outra loja? O silêncio caiu sobre a sala como um soco. Os outros diretores observavam sérios, sem emitir uma palavra. Rafael agora já implorava sem disfarçar. Por favor, me dá uma chance. Eu aprendi. Já entendi meu erro. A loja precisa de mim. Os funcionários dependem da minha liderança. Maurício se recostou na cadeira. Olhou o relógio, depois para os diretores e voltou-se novamente para Rafael. Sua voz saiu mais baixa, porém firme como pedra. Rafael, você teve sua chance. Não foi só comigo. Essa conduta vem sendo repetida há muito tempo. Você não representa os valores que essa empresa precisa daqui para frente. E então disse o que Rafael mais temia. A sua jornada aqui termina hoje. Rafael abaixou a cabeça. Nenhum grito, nenhum protesto. Só silêncio. O tipo de silêncio de quem finalmente entendeu o peso das próprias escolhas. Rafael estava em silêncio, o corpo tenso, as mãos inquietas sobre os joelhos. A cada nova palavra de Maurício, parecia encolher um pouco mais na cadeira. Maurício permanecia de pé, à frente da mesa, com um olhar sereno, mas carregado de firmeza. Ele não gritava, não humilhava. Apenas dizia a verdade, com a dignidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Durante anos, essa empresa fechou os olhos para um problema que crescia calado. Gente sendo julgada pela aparência, pelo jeito de falar, pelo tom de pele. O que aconteceu comigo foi só a ponta do iceberg, disse ele. Virou-se para os diretores e fez um gesto breve com a cabeça. Um deles puxou uma pasta e colocou sobre a mesa. Rafael, continuou Maurício, sua conduta não foi um caso isolado.
Temos registros, relatos de outros clientes e inclusive de funcionários. A forma como você liderava aquela loja, a forma como tratava quem não parecia comprador, isso não reflete os valores que queremos daqui para frente. Rafael tentou se justificar mais uma vez, mas sua voz mal saiu. Por favor, não há chance de reconsiderar? Eu posso melhorar, posso me adaptar. Foi um erro, sussurrou, com os olhos úmidos, sem saber mais o que dizer. Maurício se aproximou, parou de frente para ele, com respeito, mas sem hesitação. Você teve muitas oportunidades, não foi por falta de aviso. E o que você fez não foi só um erro, foi uma escolha repetida. Por isso, está sendo desligado da empresa a partir de hoje. Por tempo indeterminado, a loja que você gerenciava será fechada para reestruturação. Rafael abaixou a cabeça. Nenhum protesto, nenhuma palavra, apenas aceitação amarga. Toda a equipe será reavaliada e uma nova cultura será construída, mais justa, mais humana, começando por reconhecer o valor das pessoas e não das aparências, concluiu Maurício, voltando à sua cadeira. O clima na sala era denso, mas havia algo no ar. Não era vingança, era justiça, silenciosa, interna, definitiva. Rafael assinou os papéis com as mãos trêmulas. E, antes de sair, parou na porta, virou-se e olhou para Maurício. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Apenas assentiu com a cabeça, como quem, finalmente, entendia o peso das próprias atitudes. Quando ele saiu, a sala permaneceu em silêncio por alguns instantes. Maurício fechou a pasta à sua frente, respirou fundo e disse aos diretores: agora sim, podemos recomeçar. 2 meses se passaram desde aquele dia. A concessionária permaneceu de portas fechadas durante todo esse tempo. Do lado de fora, nenhum aviso chamativo, nenhuma explicação pública. Apenas uma placa discreta, fechado para reestruturação interna. Mas do lado de dentro, muita coisa estava mudando. A equipe foi revista, os processos reavaliados. Vendedores foram desligados, outros realocados. Pela primeira vez em anos, o critério para continuar ali não era a aparência nem resultado bruto. Era caráter. Camila, a recepcionista que um dia teve a sensibilidade de olhar além das aparências, foi promovida. Com seu jeito calmo e verdadeiro, assumiu um novo papel: gerente de atendimento. Ela mesma ajudou a desenvolver um novo treinamento interno: atender com os olhos e com o coração, não com julgamentos. Maurício visitava a loja com frequência, mas discretamente, sem terno, sem comitiva, sem anúncio. Entrava, observava, conversava com os funcionários como um igual. Não era mais o CEO de fora. Agora era parte daquela reconstrução. Em uma dessas visitas, ele caminhava sozinho entre os carros da vitrine quando foi abordado por um jovem vendedor recém-contratado. Boa tarde, senhor. Posso te ajudar? Disse o rapaz com um sorriso genuíno. Maurício sorriu de volta. Pode sim. Me conta um pouco sobre esse modelo aqui. Tô curioso. Os dois seguiram conversando como se fossem velhos conhecidos. Sem pressão, sem julgamento. A loja era outra. Não pelo piso novo ou pelos carros reluzentes. Era outra porque a alma tinha mudado. Ao sair, Maurício olhou pela última vez para a entrada da loja. Respirou fundo. Ele sabia que não tinha consertado o mundo, mas tinha feito o que estava ao seu alcance. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa para começar uma nova era. E você? Já passou por uma situação em que foi julgado pela aparência? Conta aqui, nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas também. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca os próximos vídeos. Aqui você vai encontrar mais do que histórias. Vai encontrar lições de vida que emocionam, inspiram e fazem a gente acreditar em um mundo mais justo.